E com vocês, Luiz Fernando. Muito prazer. Capítulo 9. Bom, o tema que a gente vai conversar um pouquinho hoje é um tema que, logicamente, para quem é espírita não tem esse problema, né? Que é justamente sobre a paciência, né? Que é algo muito comum, porque todos nós, ao longo do tempo, nós aprendemos. Nada acontece por acaso e nós aceitamos muito bem isso, né? Não aceitamos. Em poucas palavras, né? O que seria paciência para vocês? O que seria ter paciência nos tempos de hoje? Acho que é você esperar que as coisas aconteçam na hora que elas têm que acontecer e não na hora que nós desejamos. Exatamente. E nós acreditamos hoje piamente que as coisas acontecem no tempo delas? Eu acredito. Vou dizer por mim. Sim. Hoje em dia, eu posso dizer para vocês que na velocidade em que as coisas andam, nós somos extremamente imediatistas. Nós queremos que muitas vezes as coisas aconteçam do nosso jeito, da nossa maneira, como nós achamos que deve ser. Tiro, por exemplo, vindo para cá. Pego a inocência inteira para chegar até aqui. Um caminho que, teoricamente, eu gasto 15 minutos do escritório até aqui, eu gastei praticamente 1h30. Sempre aquela voz do subconsciente falando. Você vai falar sobre paciência hoje, na hora de você exercitar. E assim como as grandes mudanças na vida da gente ocorrem com as menores práticas, a paciência também é uma delas. Qual que é o primeiro ponto para que eu possa trabalhar bem o que é ser paciente? Primeiro, entender que na verdade assim nada tem de ser da maneira como eu quero que seja. É fácil isso? Não, muito difícil. Mas ao longo do tempo que nós estamos na doutrina, que tentamos ser espíritas, vem aquela velha frase, né? Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus queira. E aí a gente já parte para um outro lado. Oh, meu Deus do céu, sou um cara que eu vou toda semana no centro espírita, vi todas as obras, fiz todos os anos de curso, e mesmo assim ainda passo por algumas situações. Será que é certo comigo? Será que eu preciso passar por isso? Será que eu mereço isso? Daí começa aquele ó vida, ó céus, ó azar. Que nós somos sempre fadados em algum momento da vida a ter isso. É entender que, na verdade, quando nós exercitamos o fator paciência, não deixa de ser uma caridade. Imaginem só vocês, quando nós não temos paciência com algo, tá? Nós estamos, por exemplo, no trânsito parado, no trabalho, nós estamos no ônibus lotado e dá uma crise, tem uma baita crise de impaciência. Vocês perceberam que geralmente essas impaciências acabam afetando diretamente o próximo? Nunca nós mesmos. Vejam vocês, por exemplo, confusões de trânsito. Por que geralmente elas acontecem? Porque alguém quer desrespeitar uma norma para chegar rápido em determinado local. Tá, isso é o quê? Impaciência. Vai afetar diretamente só a pessoa que está dirigindo? Não. Acaba afetando os demais. Então aí nós já temos a quebra da primeira lei máxima que nós temos dentro do kardecismo, dentro da doutrina, que é justamente o quê? Caridade. Nós não entendemos muitas vezes que com a quebra da paciência, com a perda da paciência, muitas vezes, o quilhão de coisas que nós estamos atraindo para próximo de nós. Mesmo porque nós sabemos que nós atraímos muitas vezes, 100% das vezes, aquilo que nós pensamos.
Geralmente, no momento onde você está impaciente, aparece um outro sentimento, chamado cólera, onde nós temos a vontade de fazer tudo do nosso jeito, da nossa maneira, no nosso tempo, como nós achamos que é certo, quando na verdade nós não temos a verdade suprema. Nós não temos a verdade em cima daquele momento, em cima daquela situação. E aí acontecem as brigas, acontecem os dissabores e daí por diante. Então, voltando um pouquinho, deixa eu só achar o tema aqui. A impaciência não seria só falta de reflexão? Bem, levando por um ponto de vista mais prático, tem aquelas pessoas que refletem, mas acabam se deixando levar por uma fração de segundos. Não, mas essa fração de segundo seria o quê? A personalidade da pessoa? Personalidade, impulso, muitas vezes. Não saber pensar, não saber raciocinar. Chico que acho que foi no... não lembro agora qual... que para você conseguir tomar uma ação de cabeça quente, no torpor do momento, é muito interessante você colocar um copo d'água na boca e contar até 10. Tá, a maioria de nós conseguimos contar, na verdade, até 5. Né? Mas é um passo por vez. Né? Não adianta nada, de repente, nós fazermos muitas coisas de maneira automática, né? Tentando muitas vezes colocar assim, não, vou tentar nesse momento ser perfeito, sabendo que são fases, que são posicionamentos que nós temos de passar e temos de aprender a superá-los. Né? Esse que talvez seja o mais difícil de tudo. Aqui no Evangelho ele coloca que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, mas bendizei ao contrário, o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor deste mundo para a glória do céu. Entra um pouquinho naquilo que eu falei agora há pouco, né? E quando a gente passa por situações aonde nós entendemos que por que eu estou sofrendo, por que eu estou passando por essa determinada provação. Tudo o porquê. E a primeira coisa que nós fazemos, a grande maioria das pessoas fazem, é virar para o alto e falar, pô, cadê Deus nessas horas que Ele está vendo o que eu estou passando? Cadê os irmãos de luz? E a gente sempre coloca a primeira culpa no obsessor, né? Eu estou passando por essa determinada etapa por conta do meu obsessor. E na verdade não. De alguns anos para cá eu aprendi muito a respeito da gratidão. E não a gratidão da boca para fora, mas aquela gratidão que vem do coração. É meio complicado no primeiro momento, para mim foi muito difícil passar por essa transição, mas entender que, legal, estou passando por essa determinada situação. Qual o proveito que eu posso tirar disso? Por exemplo, desemprego, que é uma coisa que todo mundo, no momento na vida, já passou. Tá, por que eu fiquei desempregado? Em outras épocas, fiquei desempregado porque Deus não gosta de mim, porque em outras vidas eu fui muito pecador, então eu tenho que sofrer nessa vida. Não. Qual o aprendizado que eu posso tirar disso? Parei, vou refrescar um pouquinho a minha cabeça, vou procurar entender um pouco mais sobre a minha área, vou procurar novos horizontes, mudar de área e daí por diante. Entra naquilo que nós falamos agora há pouco. Muitas vezes nós somos extremamente imediatistas. Nós queremos que as coisas saiam do nosso jeito, da maneira como nós queremos, e não, se não sair daquele jeito, o mundo todo é culpado, menos nós. E aí é o mais complicado da história. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós e não tinha nada a se censurar, ao passo que vós tendes vosso passado a espiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. E esta palavra encerra tudo. Enquanto
praticantes da doutrina, nós temos hoje como nosso inspirador para todos os atos a figura de Cristo. Há muito tempo atrás, numa palestra, eu ouvi uma frase que foi muito célebre: o que Cristo faria em meu lugar? Confesso que isso me criou uma neura muito grande, porque para qualquer coisa errada que eu fazia, já me vinha aquela figura do Cristo falando: eu não faria isso. Passados alguns anos, a maturidade vem e explica que o que eu não quero para mim, com certeza eu não vou querer para o outro. Se eu sei que algo de repente vai agredir ao próximo, por que eu vou fazer? E isso entra no quesito de paciência, ou pavio até muitas vezes, né? Como todo mundo fala. Falar, mas fulano tem um pavio curto. Fulano não sabe se expressar, só sabe brigar, só sabe falar de maneira não muito eloquente, não muito bacana. E o que eu posso fazer para mudar essa situação? A principal mudança em todos os aspectos, ela nunca, na maioria das vezes, ela não é de fora para dentro, sim de dentro para fora. É exercício. É saber cada vez mais entender quais são os limites, procurar superá-los e procurar cada vez mais, nas menores práticas, fazer daquilo um hábito. E aí nós vamos exercitando a nossa paciência dia a dia. Certo? E é isso, pessoal. Pode falar, por favor. Agora é a nossa hora. Por favor. Você falou, né? O que Jesus faria. Isso é complexo, né? Porque Jesus chutou o balde também, em vários momentos. Sim. E eu, particularmente, eu acho que a gente não deve ser subserviente. Eu acho que a paciência, ela tem, por isso que eu perguntei sobre a reflexão. A paciência, ela tem que partir da reflexão, né? Pesar os prós e os contras, ver o que está interferindo na nossa vida, o que não está. Se algo estiver interferindo na nossa vida, a gente, é claro que a gente tem que se movimentar, né? E lutar contra, não ser morno, né? Porque senão você é engolido. Você deu exemplos aí de uma pessoa que é agressiva, fala agressivo. Eu imagino isso no ambiente de uma empresa, né? Que eu convivi bastante. É normal você ver pessoas exaltadas, né? A pessoa vem, ela fala com você e às vezes ela não está nem sendo mal educada, é o jeito forte dela falar. Isso é mal interpretado, né? Então, por isso que eu ponho a reflexão acima da paciência de cordeiro, né? Porque você vai começar a analisar as pessoas e ao analisar você tem que chegar numa conclusão. As nossas escolhas, elas são muito importantes nesse quesito, né? Elas são muito importantes, porque você, a todo momento, todo momento da nossa vida, a gente está fazendo escolha. E essas escolhas, elas têm que ter um objetivo útil, tem que ter um objetivo bom. E eu vejo assim, às vezes, você ser resignado não é sinônimo de paciência, né? Porque você baixar a cabeça. Vou dar de novo o exemplo. O que Jesus faria? É um pensamento absolutamente religioso, né? É um tipo de pensamento de colocar uma coleira nas pessoas para que elas não respondam, não enfrentem determinadas situações autoritárias, determinadas situações que não convêm com determinados ambientes. Então, quando a gente toma determinadas decisões, a gente tem que estar analisando o que é o bem para si mesmo e para aqueles que estão à nossa volta. Porque se a gente não fizer dessa forma, a sociedade vai ficar estagnada, ela vai ficar... Então, a todo momento, toda hora, a gente está com o poder de decidir na mão o que fazer e o que não fazer. Agora não adianta nada falar, eu vou me resignar. Tá. Mas você realmente teve paciência para aquilo? Ele falou que Jesus faria. Vou fazer um comentário assim. Que hoje nas empresas, às vezes você tem que tomar decisões assim, bem duras, às vezes com funcionários, e tem que ter paciência. E
onde eu trabalhava, a administradora sempre falava o que Jesus faria. Eu lembro que do episódio de um rapaz que ele começou a... Ele largou e chegou e falou, quero ir embora, pode pegar minha conta. Ela com uma filha com um problema, né, também bem difícil, ela olhou e falou, Davi, depois eu converso com você. Vai para casa, depois... Aí ela falou que refletiu naquela hora o que Jesus faria. Por quê? Ela estava com problema, ela ia mandar ele embora. Ele pediu, ela não mandou. Era para dar uma advertência. Ela falou, meu Deus do céu. Aí ela foi conversar, depois nas reuniões lá de liderança, ela foi conversar e estava com uns problemas sérios em casa. Então, às vezes a paciência te ajuda você a fazer o outro refletir também. E ele também foi, depois pediu desculpas. Então não é aquela paciência assim de cordeiro, né? Porque tem limites mesmo. Sim. Mas às vezes para o nosso dia a dia, às vezes, por exemplo, aconteceu final de semana, no trânsito, a gente tinha acabado uma reunião. Aquela moça que estava na casa, ela falou, meu Deus, como que isso pode acontecer? Eu falei, sai da... Não, paciência. Porque não tem jeito. Às vezes você tem que ter a paciência, não de cordeiro, mas para você evitar alguma coisa. Porque dentro da nossa responsabilidade, acredito que se parássemos ali, brigássemos com o motorista, o trânsito ia parar. E eu acredito que dentro da doutrina nós seríamos um pouco responsáveis por ter desencadeado toda aquela... É bem isso, né, que você falou. Que é um efeito dominó, não é? Se eu não tenho paciência com você... Dentro desse contexto que você falou, imagina só a quantidade de pessoas que foram, interferiram nisso, né? Que acabaram sendo interferidas nessa situação. Então é isso que é a paciência, não assim, mas não é o que Jesus faria no meu lugar, que eu vou deixar todos, mas é aquela coisa assim. Nesse sentido é óbvio. Mas tem um momento que a gente tem que parar assim e falar, opa, peraí. Que é analisar e fazer o que é certo, né? Nos últimos tempos, olha a paciência que não está tendo ninguém, viu, Adilson? Está todo mundo sem paciência. E ser certo e ser justo, isso é o que eu uso hoje no dia a dia, nem sempre é sinônimo de ser o bonzinho. Não. Muitas vezes é necessário que você tenha uma postura um pouco mais enérgica, ser mais impositivo, para que você consiga, assim, não necessariamente ser bom da história, mas pelo menos a coisa seja justa e igualitária para todos. Para todos. Né? Esse é o que as pessoas muitas vezes confundem. E nem sempre, às vezes, dá o tempo do caso que você citou. Às vezes não dá para você ter esse tempo. Né? E você tem que optar pelo bem maior, né? Exato. Isso é bem danado. Falar um pouquinho. Então, a paciência, como outras virtudes existentes, né, que a gente está em busca de adquirir, de fazer parte do eu da gente, ela é uma das ferramentas, né? Então, assim, parece que ela bem aplicada depende do conhecimento adquirido. Quer dizer, uma pessoa que tem bastante conhecimento vai usar essa ferramenta de forma adequada. É claro que se tiver um conhecimento, usar essa ferramenta de forma individual, de forma egoística, também tem isso. Tem aqueles que têm o conhecimento, os gênios, né? Do mal, né? Vamos falar assim, ou conveniente, que usam de forma indevida. E tem os que usam de forma evangelicamente, segundo o ensinamento de Jesus, de forma certa e correta. Eu estava me lembrando, eu estava pensando assim que uma pessoa simples lá, um índio, tem índio agora bem avançado, inteligência, bem desenvolvida. Que quando ele vai tomar uma água assim no rio, e que aqueles córregos, né? E que a água está muito agitada, folhas, ele acho que fica esperando pacientemente até repousar
Quem falou isso para ele? Acho que uma das coisas, a inteligência primária, mas a intuição deve ter dito para ele aguardar pacientemente, vai ter uma hora, mais um pouquinho, aguentar na sede, e vai repousar e vai tomar a água certa. Então, mais ou menos assim, então, acho que tudo que se sabe, que tem de conhecimento e tudo, usar ela de forma devida, né? Para não, como você acabou de falar, para não promover uma agitação maior, trazer consequências que ele vai ser responsável, principalmente se ele for cristão e espírita. Observação. Sem contar que você contribui para a sua saúde, né? Saúde. Eu trabalhei bastante tempo na área hospitalar e a falta de paciência, né? Em alguns pacientes levaram eles a ter acelerar o metabolismo. E aí você olha e fala, olha, eu acho que eu estou aprendendo com ele, eu não quero ficar assim. É verdade. Sabe, a paciência, a falta de paciência, tem um pouquinho, sabe? Aí você olha a hipertensão. Eu não quero isso. Deixa eu trabalhar a minha paciência, que eu não quero. Aí entra a importância de conhecer-se, né? Entender quais são os seus limites, entender quais são os pontos onde você deve trabalhar. Entendeu? Isso eu acho muito importante. O autoconhecimento, ou reforma íntima também. Eu acho que são dois pontos assim, extremamente primordiais para que a gente possa aprender a lapidar-se cada vez mais. Nossa, é complicado, viu? Você, todas as pessoas que eu vi assim com AVC, normalmente eram pessoas impacientes, queriam tudo assim, impacientes dentro do sistema, sabe? A gente não podia acelerar o sistema, então não tem jeito. Aí as pessoas, você olha e fala, não adiantou. E a pessoa adoeceu, foi para a caixa, com sequela, e fluiu. Paciência. É isso. A história da onça e a raposa. E a onça tem paciência bastante para esperar a raposa lá na curva, lá. A qualidade que ela tem. Se é pro mal, pro bem, para sobreviver, vai ser uma paciência. Quer dizer, o uso dela aí é uma coisa secundária. Né? Se vai ser bem aplicado ou não, como outros instrumentos, outras qualidades que a gente tem buscando, que é o problema, né? O bom uso dela. Só para constar, quando eu falo da questão evangélica, de ser subserviente, não é que eu sou contra a mensagem de Jesus, não, de forma alguma. É que eu enxergo essa mensagem de uma outra forma. Eu enxergo todo o ponto ético e moral que ele trabalhou, né? E não com o misticismo que é colocado dentro de palestra, dentro dos estudos. E aí sim eu acho um absurdo. Você ser resignado é totalmente diferente de você aceitar tudo de cabeça baixa. Exato. O que vem totalmente a contraponto daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós temos, que é justamente a fé raciocinada. Exato. E tem muitas outras coisas que eu poderia falar aqui, mas já Sobre paciência, né? já deu, já.